Bom, pra quem tá procurando saber por onde que eu assisto meus filmes e séries favoritas, bom, eu assisto pela YouCine. Lá eu encontro de tudo, seja de filmes, séries, animes, desenhos. Se vocês quiserem fazer que nem eu e rever Game of Thrones, tá aí. YouCine é uma excelente alternativa. Bom, o link pra vocês poderem baixar ele estará na descrição e também no link fixado. É isso, então bora pro assunto principal desse vídeo. Bom, mais um vídeo daqueles de atualização de processos. Recentemente eu fiz isso com alguns casos, tipo do Haluka ou até mesmo do próprio Cellbit. Isso, sei lá, mano, há 1 ou 2 semanas atrás. É um negócio muito recente. Nessa semana, de novo, tivemos uma grande atualização. Na verdade, uma atualização muito importante. E eu tenho certeza que, como é de interesse público, as pessoas querem muito saber o que tá rolando, o que pode acontecer, em específico a esse processo do Cellbit contra a Sassá. Só resumindo para as pessoas que chegaram de paraquedas e não sabem da relação entre eles dois, o Cellbit está processando a Sassá, que é sua ex-namorada. Eles namoraram durante muito tempo, há uns anos atrás. No meio do relacionamento deles aconteceu várias situações e várias coisas ali que fizeram com que eles terminassem o relacionamento. Muitas coisas pessoais acabou rolando, outras acabou sendo expostas. Todas as versões sempre colocavam o Cellbit como o vilão da história. Tipo, era uma parada que ele até aceitou, sabe, velho? Muitas críticas e muitas pessoas ficavam falando do relacionamento deles, em específico criticando muito o Cellbit, como que ele tratava, de como que ele agia com a Sassá. E era uma parada que ele nem ligava mais. Tinha tantos xingamentos, tantas ameaças e várias outras mensagens de ódio pro cara e ele não ligava. É estranho, querendo ou não, é muito estranho quando você sempre tá sendo colocado como uma pessoa que fazia várias maldades contra sua ex-namorada e você ficar simplesmente calado. Enfim, eu acho que o Cellbit só queria esquecer tudo isso, sabe? E deixar o passado pro passado. Porém, a gente via pessoas no Twitter, principalmente, sempre relembrando essa história, sempre falando como que o Cellbit era tóxico ou como ele fazia isso ou aquilo outro com a Sassá. Tipo, era uma parada que não tinha fim, cara. Até no começo desse ano ainda tava acontecendo isso. E aí que entra a própria Sassá. Ela sempre era uma pessoa que às vezes comentava sobre o relacionamento deles dois. Ou quando ela tava fazendo uma live, faziam perguntas e ela respondia e sempre comentava. Ela chegou até a falar do tamanho do pinto do cara e que ela tinha dificuldade em ter relação com ele, porque ela se machucava. Enfim, vários momentos ela sempre relembrava desse relacionamento. Parecia que ela não esquecia isso, velho. E eu acho que era uma parada que deve incomodar muito até mesmo a atual namorada do Cellbit. Porque do nada a ex sempre ficava falando do cara e relembrando algumas situações que eram bastante constrangedoras e pessoas deles dois que ela acabava expondo aqui na internet. Coisa que a gente sabe que não tem necessidade nenhuma. E o mais importante é que na maioria das vezes, ela sempre colocava ele como uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, que não tinha como ter um relacionamento saudável com ele. Enfim, cara, eu acho que nessa parte, até o próprio Cellbit, eu acho que ele já comentou uma vez, até pediu desculpas pra Sassá, em relação a esse comportamento dele, que ele também era bastante ciumento. Porém, tudo tem o seu limite, todo mundo também chega no seu tempo e se cansa de certas situações. Isso, depois de anos, aconteceu com o Cellbit. Se as pessoas achavam que o Cellbit não ia fazer mais nada em relação às acusações e às críticas e às ameaças que ele sofria durante muitos anos, elas se enganaram, porque depois da Sassá responder um post falando que ela sofria agressão sexual, cara, as coisas mudaram completamente. Porque você falar que seu relacionamento é tóxico ou abusivo é uma coisa, agora você falar que era agredida sexualmente quando ia ter relações com seu companheiro é uma coisa totalmente diferente. Depois que ela afirmou isso, de novo o Cellbit começou a ser cancelado de novo na internet, uma parada que aconteceu há mais de 4 ou 5 anos atrás, estava fazendo o Cellbit ser até mesmo prejudicado, cara, e você sabe como que funciona a internet, né? Mesmo que seja uma parada que não seja verdade, ou que talvez tenha acontecido há um tempo atrás, se você trazer agora pro presente, de certa forma isso pode prejudicar. Você pode perder muitos contratos, patrocinadores, enfim, é uma parada que de fato vai acabar destruindo a vida de qualquer influenciador. Um exemplo para isso seria o Forever, uma parada que já aconteceu com ele há vários anos atrás, trouxeram agora pro presente e o cara acabou sendo cancelado e teve até contratos sendo desfeitos. E de fato a sua vida como influenciador acaba sendo muito prejudicado e sua imagem acaba se queimando aqui com o público. E todo influenciador depende da sua imagem com o público. Se o público não vai mais com você, é difícil, cara, é muito difícil você conseguir manter a sua carreira como influenciador digital. E o Cellbit via que essa mensagem dela ia fazer com que ele fosse de novo cancelado, ia ser bombardeado de várias críticas e possivelmente ia perder vários contratos. Então ele acabou por fim tomando medida que muitas pessoas aqui nunca imaginou que isso aqui fosse acontecer. Falou de todo o relacionamento que ele teve com a Sassá, de tudo que aconteceu entre eles dois e também expôs umas paradas muito pessoais que infelizmente ele teve que passar na sua infância. Tudo isso para se defender dessa acusação de agressão sexual que ele sofreu enquanto tinha relações com a Sassá. Enfim, de fato foi uma parada que pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém sabia que o negócio desse ia acontecer um dia. A Sassá, depois de uns dias, depois de ser questionada e interrogada pelo público, ela acabou se pronunciando em vídeo. Vídeo esse que depois ela acabou excluindo e eu falo pra vocês com tanta tranquilidade que era um dos piores pronunciamentos que eu já vi na minha vida. Ela disse que ia resolver isso aqui na justiça e tal, só que ela conversinha de sempre. Pelas contas, ela acabou excluindo aquele vídeo de pronunciamento e não processou o Cellbit. Quem de fato processou foi ele mesmo. Ele falou que ia processar e fez isso. O processo, o Cellbit tá pedindo apenas R$1.000 de indenização, coisa que eu acho que talvez surpreendeu
deu a todos. Com certeza que todo mundo aqui pensou que ele ia pedir muito mais, mas pra sorte dela é apenas R$1.000. No começo desse mês saiu uma atualização bastante importante que o Ministério Público ele deu parecer. Determinaram que esse processo é legítimo, todas as provas ali são concretas e que ele devia seguir em frente. Devia um dar andamento a esse processo. E lembrando, o Selbit ele não tá processando apenas Sassá. Também tem as pessoas que ficavam acusando ele, falando que ele era isso ou aquilo outro, ou fazendo aquelas ameaças. Até a sua própria família tava sofrendo ameaças por causa das coisas que aconteceu com ele no passado. Então muitas pessoas no Twitter foram processadas. E tipo, ele tá processando até mesmo o próprio Twitter pra saber assim o endereço dessas pessoas, saber os dados pessoais delas. Possivelmente ele vai pegar. Eu tenho certeza absoluta que deve ter muito menor de idade aí, e deve estar muito arrependido. Alguns eu vi até que já excluiu suas contas, mas mesmo assim, cara, não tem como escapar do Twitter, porque seus dados eles ficam arquivados e ficam salvos ali. Só que esses processos contra essas pessoas do Twitter ainda estão em fases iniciais. Agora o da Sassá já está muito avançado, cara. Pode ser até mesmo o veredito, o final de tudo isso, de todos esses processos que aconteceu entre eles dois. Porque o juiz determinou que o Selbit fosse se encontrar com a Sassá. Na real não, a Sassá que vai ter que se encontrar com o Selbit, né? Vamos falar assim. E quando eles fazem isso, é porque eles veem que tem uma margem ali pra ter uma conversa. Pra quem sabe no diálogo ele resolver de uma forma amigável todo esse desentendimento que eles já tiveram e por fim acabar de vez com esse processo e nenhum dos dois sair prejudicado, ou a Sassá ou o próprio Selbit. Bom, a data, o dia, o mês e o ano para esse acontecimento histórico está marcado pro dia 19 de setembro de 2024, ou seja, ainda esse ano, velho. Pouco menos de 2 meses, sabe? Então é uma parada que tá muito perto de acontecer. Agora vamos ser bem sinceros, vamos conversar assim de uma maneira assim bem lúcida. Vocês acham que o Selbit vai aceitar assim essa conversa amigável e eles vão resolver todo esse desentendimento? Pode ser que sim, até porque pode ter conselhos do advogado ali falando pra ele tentar acabar logo com isso de uma vez por todas, pegar uma medida pra nenhum comentar ou falar mais de um ou outro, pronto, acabou, encerrou todo esse assunto. Ou ele pode negar tudo isso, porque vocês sabem, não foi apenas 1 ou 2 dias que isso aqui ficou repercutido na internet. Não, é mais de 5 anos, cara. É quase 5 anos que sempre víamos o nome dele sendo mal repercutido quando falavam desse relacionamento deles. Uma vez ou outra, a Sassá também sempre comentava e falava como que o Selbit era. Então eu acho que vai ser muito mais difícil pra ele tentar resolver isso numa conversa, porque ele teve que aguentar e aturar mais de 5 anos das pessoas falando mal dele, criticando e sempre colocando ele como a pior pessoa do mundo. Óbvio que o Selbit não é inocente, o Selbit tem muitos erros e muitos defeitos. Até quando ele acabou expondo as conversas que eles já tiveram, várias situações, ele mostrou que ele era uma pessoa bastante ciumenta e que era um pouco tóxico sim. Isso aqui não tem como negar, o próprio já comentou, já falou a respeito disso. Então, cada um aqui teve seus erros, teve seus defeitos. Mas o que motivou o Selbit agora tentar fazer esse processo contra a Sassá e contra essas pessoas no Twitter é porque passou dos limites, mano. Se antes era pra falar de como que ele tratava a menina, de como que ele não era muito bem agradável quando ele estava com ela, pra uma parada muito mais séria e pesada, como se o cara forçava a guria a ter relações sexuais. Então esse foi um dos motivos. É claro que ele juntou uma coisa com a outra, né? Porque o cara ficou meio que sendo perseguido durante anos por muitas pessoas no Twitter e pela própria Sassá quando ela sempre relembrava esse relacionamento. Então é por isso que eu estou falando pra vocês, eu não acho que uma conversa simples vai fazer os dois se resolverem. Possa ser até que sim, né? Tipo, como eu tô falando pra vocês, eles podem assim, mano, querer, sei lá, seguir logo em frente de vez e esquecer tudo que aconteceu no passado. Tenho certeza absoluta que eles querem isso. Mas eu fico ainda meio assim com o pé atrás se o Selbit vai aceitar isso, porque ele passou mais de 5 anos sempre sendo perseguido. Mas enfim, essa é apenas uma opinião minha. Eles podem muito bem conversar e se resolverem assim de uma maneira bem simples, rápida e tranquila. Porém o que nos resta é esperar. Falta menos de 2 meses pra esse encontro histórico acontecer e ver qual que vai ser a decisão de ambos. Se eles vão se reencontrar mesmo ou simplesmente vão dar seguimento a esse processo. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês estão achando de tudo isso que tá acontecendo entre o Selbit e também a Sassá e todo esse processo que tá rolando. Bom, é isso. Agradeço a todos, ficou até o final. Abraço e até o próximo.